Terça-feira, muito especial para quem gosta de basquete. Hoje estamos recebendo aqui a Gabi Guimarães, jogadora do Ituano, que já teve passagens por outros clubes como o Sampaio, teve passagem pela Europa. Gabi, primeiramente, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite e espaço aberto aí para você se apresentar aos poucos que não devem te conhecer, que você já é conhecida por muita gente, Gabi. Boa noite, obrigada, né, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade aí de estar com vocês. E eu sou a Gabi Guimarães, eu sou a pivô atualmente do Ituano, tenho 28 anos, acho que essa é a minha quinta liga, se eu não me engano. E é isso. Ô, Gabi, voltando um pouquinho lá no início da sua carreira, como que começou esse sonho? Como que começou esse casamento seu com o basquete? Você sempre gostou de basquete? Teve incentivo de alguém da família? Como que começou a sua história no basquetebol? Bom, a minha história começou porque a minha mãe, né, foi atleta de basquete quando ela era muito mais nova. Eu sou de Campinas, e Campinas tinha alguns projetos, assim, que incentivavam o esporte, tanto quanto basquete, vôlei, futebol. E eu era uma criança muito agitada, então o esporte sempre foi algo que foi necessidade, assim, na minha infância. De início eu não queria muito basquete, não gostava muito, então fui para todos os outros esportes primeiro. Fiz tudo aí que você imaginar de esporte para ocupar meu tempo. E por último, por muita insistência da minha mãe, foi o basquete. Ela sempre foi muito apaixonada, sempre gostou muito. E aí comecei a jogar, inclusive, com um professor que foi professor dela há muitos anos atrás, que é o Irineu, técnico lá de Campinas. Ainda continua sendo técnico do SESI de Campinas. E não foi amor à primeira vista, na verdade foi bem ao contrário, assim, não gostava, não queria ir nos treinos, achava muito difícil, muito complicado. E aí, aos pouquinhos, assim, fui pegando gosto, treinava mais com os meninos, porque era, né, iniciante, assim, e o time feminino lá de Campinas já era um pouco mais pra frente do que eu, então comecei a treinar com os meninos, e aí fui pegando gosto aos poucos, fui gostando do pessoal que tava também, que praticava na época, e aí no mesmo ano já tive o primeiro convite para ir jogar a federação, que foi por Jundiaí, que na época tinha um projeto de base muito forte. E aí começou a minha trajetória no basquete. Legal. E você, quando começou, você sempre foi pivô? Você começou em outra posição? Como que foi até você falar, não, essa aqui é minha posição, essa aqui é a minha área? Não, na verdade, eu sempre tive esse mesmo tamanho que eu tenho hoje. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, eu já tinha essa altura. Então, sempre comecei como pivô. Tanto que, assim, comparado ao basquete internacional, eu sou baixa, né, para ser pivô. Então, na época era muito grande, hoje já não é mais um tamanho tão legal, mas sempre foi pivô. Tentei jogar aí com alguns treinadores que me colocaram de lateral, então ficava sempre ali entre lateral e pivô, entre 3, 4, 5, dependia muito assim da onde eu estava e o que o time precisava também, né? Legal. Gabi, e quando você começou, já tinha, você que é de Campinas, aí em Campinas já tinha projetos de escolinha para feminino ou eram meio que juntos, feminino e masculino? Então, quando eu comecei, não tinha esse projeto tão forte, né? Eu comecei pelo PAF, que é um projeto do SESI mesmo, que eles programam, mas não é só de basquete, são escolinhas de várias modalidades. Então, tinha o basquete, tinha o vôlei, tinha o handball. E aí você podia fazer inscrição em qual você achasse que gostava mais ou queria melhor. Então, na minha época, que eu me lembro, acho que
era o único projeto assim que tinha o basquete feminino, que era incentivado pelo SESI. Depois de alguns anos surgiram alguns outros projetos também, mas o do SESI foi, na época, o que foi pilar assim, para eu realmente iniciar na carreira do basquete. Legal. E tem, quando você começou, alguma jogadora que você assistia, você se espelhava, ou até hoje, você jogando no alto nível que você vem jogando, tem alguém que você tem como referência dentro do basquetebol feminino? Tem muitas jogadoras, né? Assim, falando no basquete do Brasil, quando eu comecei a jogar, a Érica já era uma grande jogadora, muito conhecida aqui no Brasil. Clarissa também era grande jogadora, que também era na minha posição. Fora tem a Gia Wilson, que eu acho, pensa qualquer comentário, jogadora muito, muito boa. Acho que tem várias, assim, que são muito importantes para o basquete nacional. Damiris também. São jogadoras que realmente representam, né, o nosso basquete, ou que já representaram. Então, da minha infância, sim, esses eram os nomes mais fortes. Hoje, como eu te falei, eu acompanho bastante a W, então também gosto da NBA. Então, são essas jogadoras que assim, foram mais exemplos, assim, para mim. Legal. E você que joga com a camisa 13, tem algum significado esse número, alguma data especial? Ou foi um número que você pegou, se identificou e joga até hoje? Na verdade, assim, 13 é o número de aniversário do meu avô, mas nunca foi nada assim programado. Eu gostava do 13, justamente por ser aniversário dele, e era uma camiseta também. Quando eu cheguei no clube na primeira vez, eu gostava muito do 15, e o 15 era ocupado. Então tinha a camisa 13, e aí, por ser aniversário do meu avô, um número que eu já gostava, acabei ficando com a 13, mas a 13 assim, me deu muita sorte. Então é uma camiseta assim que eu não largo. No ano que eu fui para o Sampaio, a 13 já era ocupada pela Nádia, que já era, né, do Sampaio há algum tempo. E aí eu fui pro 23, que foi também uma camisa que é a camisa que eu normalmente, quando eu tô as temporadas do Sampaio, é a 23 que eu jogo. Mas em outros clubes, a 13 eu tenho um carinho especial. Legal. Uma pergunta que eu sempre faço para quem jogou fora do Brasil é: você que jogou em Portugal temporada 2021, se não me engano, tem muita diferença a competitividade lá fora comparada aqui no Brasil e comparando principalmente hoje a LBF, que a gente estava até conversando em off, a gente vê que tá todos os times muito nivelados, né? Na Europa tem muita diferença do basquetebol aqui brasileiro ou não? Então, eu joguei 2 temporadas em Portugal. Acho que uma foi logo depois que eu saí antes de eu ir para o primeiro ano da liga, que foi antes de eu ir para Recife. Então, fiz uma passagem por lá nesse ano e depois fiz essa outra. Eu acho que, assim, são estilos de basquete diferentes. A gente aqui é muito mais físico, tem mais contato, é um jogo mais pensado. Aonde eu joguei era um jogo muito mais em velocidade, em transição, um jogo mais chutado, com menos jogada, então tem muita diferença. No ano que eu joguei nos Açores, né, no União Esportiva. No ano que eu joguei lá foi o ano da pandemia. Então, tinha muitos países que não estavam tendo nenhum tipo de atividade. Então, acabou tendo que ir muitas brasileiras para a Liga Portuguesa, e porque as brasileiras lá não contam como estrangeiras. Então, eles conseguem ainda trazer estrangeiras. Tanto que no time onde eu joguei era eu, brasileira, uma moçambicana e duas americanas. O que acabou deixando a Liga mais competitiva, porque tinha um número de estrangeiro muito, muito alta e acabou tendo jogos muito mais interessantes do que normalmente, né, acaba acontecendo. É uma liga, acho que tão competitiva quanto. Acho que a LBF tem crescido muito nesses últimos anos. Acho que já está bem mais competitiva que muitos jogos que a gente faz fora. Então eu acho que o nosso nível tem subido bastante, sabe? Acho que tá bem legal, tá bem interessante. E dependendo de onde você for jogar na Europa, acredito até que
vale muito mais a pena você vir disputar a LBF, que vai estar muito mais intensa, muito mais disputado, muito mais competitiva. E tem essa questão também do calendário, né, Gabi? Que a gente vê jogadoras, por exemplo, a Rafa Monteiro, a própria Letícia, que voltou para o César agora, que jogam uma temporada lá na Europa, e aí conseguem voltar e pegar agora essa reta final, essa fase final de LBF, né? Que é o principal torneio aqui no Brasil. Então, essa questão do calendário também ajuda a você ter um calendário cheio, né? Eu acho que foi importante eles terem trocado, né? Antigamente a liga começava, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos acompanhava o calendário europeu. O que pra gente não era tão legal, porque algumas meninas optavam por realmente sair, jogar fora, até por questões financeiras, né? Querendo ou não, nesses 6, 7 meses aí, a gente estando fora, a gente ganha euro. Então, pra gente, financeiramente, dependendo de onde estiver, compensa muito mais. Então, trocando esse calendário, a gente consegue fazer jogar as duas competições, né? Até porque depois que acaba a liga, no Brasil, a única coisa que continua tendo é o Campeonato Paulista, que também ficam fora a grande maioria aí dos times que estão na LBF, Sampaio, Blumenau, o Rio, Ponta Grossa, que entrou esse ano. Então, realmente, para algumas meninas compensa muito mais fazer a liga aqui e fazer, né, o campeonato fora e ainda conseguir voltar para segundo turno, playoff da liga, que é a parte que fica mais competitiva aqui no Brasil. Ô Gabi, você que é de Campinas, como que foi para você quando em 2018 chegou o convite do Ituano, que você voltou agora recentemente e está até hoje? Como que foi para você esse primeiro convite do Ituano, a questão do projeto e claro, já começar essa parte difícil na vida do atleta, né? De ter que sair de casa, de ter que sair de perto dos familiares, começar a abrir mão de aniversário, de estar junto dos parentes. Como que foi para você essa primeira saída para um clube de fora? Então, antes do Ituano, eu joguei no Recife, né? Então, eu já tinha tido essa saída, assim. E também já tinha ido um ano para Portugal, então já estava um pouco mais acostumado. Mas a primeira saída é muito difícil, né? Eu falo que toda vez que eu vou jogar muito longe, eu vou chorando. E aí eu volto chorando também, porque aí a gente acaba fazendo grandes amigos, pessoas muito importantes, assim, acabam passando pela nossa vida. Mas a minha família é muito presente. Toda vez que eu tô aqui no Ituano, acho que é a minha terceira passagem por aqui, eles ficam muito felizes porque tá perto, né? Eu tô 30 minutos da minha casa, então eles vêm em todos os jogos, eles se é jogo aqui, eles estão aqui, se é jogo longe, eles estão acompanhando. Por mais que sinta assim essa saudade de estar em casa, de estar perto, eles estão sempre assim muito comigo, então nunca foi algo que foi muito difícil. Acho que foi algo que eles me passam mais conforto, sabe? De, olha, vai, é seu sonho, é o que você gosta de fazer, a gente vai estar sempre aqui. O bom é saber que sempre tem um lugar para voltar. Meus avós também são duas peças muito importantes assim na minha vida. Acho que a despedida com eles é mais complicada. Mas eles também são super torcedores, acompanham todos os jogos. Acho que sabe mais da LBF até que eu e que as meninas que jogam. E qual que é a importância da família na sua carreira, no seu desenvolvimento e na sua continuidade, Gabi? A minha família, assim, acho que é o que eu tenho de mais importante, assim, na vida. Como eu te falei, eu comecei o esporte pela minha mãe, então ela é mais que responsável aí por tudo que aconteceu a partir daquele momento em diante. E eu fico muito feliz de ter eles presentes, de ter eles como apoio. Eles são, assim, tudo para mim. Fico mesmo muito feliz. Também estou muito feliz de estar perto, de estar podendo ver eles. Eles são a base, assim, de tudo na minha vida. Então, tudo que eu sempre precisei, tô mal, eu tô ali. Tô feliz, eu tô ali. Então, acho que é isso. Eles são, assim, a base de tudo para mim. Amo muito cada um. Fico muito feliz de ter o apoio deles em todas as áreas, assim, na minha vida. Ô, Gabi, nessas indas e vindas, você que já tinha ido para Recife, depois foi para o Ituano, que é pertinho aí da família, depois foi para o São Paulo e depois para Portugal. Como que foi para você essa questão de
de viagem? Teve algum momento que você pensou em desistir, ficar com a família, ou você sempre sabia o que você queria da carreira, suas metas, seus sonhos? Para mim sempre foi muito claro que o que eu queria, assim, nunca pensei em deixar, em desistir, nada, assim. É difícil, porque como todo atleta que está longe, a gente está longe, né? Todo ser humano tem altos e baixos, então quando a gente está no alto, tá tudo maravilhoso, mas quando a gente está no baixo, a gente está longe de tudo que é importante pra gente. Então, mas nunca foi um problema para mim. Acho que eu sempre tive muito claro que faz parte do processo, é algo que todo atleta de alto rendimento passa. Então, para mim foi muito tranquilo assim as questões. O que, assim, quando antes de fechar em Portugal, por exemplo, coloquei na balança do tipo, olha, é ano de pandemia, não sei como vai ser, não sei se vou conseguir voltar, como vai ficar, mas sempre tive o apoio deles. Passei um ano lá e foi um ano assim muito bom profissionalmente e pessoalmente também. Foi um ano bem tranquilo. Fiquei sem ver eles, mas sempre conversando, sempre com o apoio deles. Então é algo que, ao mesmo tempo que é difícil, se torna fácil por conta de como vem, né, o apoio da parte deles. E você tocou numa questão que era a minha próxima pergunta, essa questão da pandemia. Como que foi para vocês, atletas, principalmente de basquete, receber a notícia que ia ter que parar jogo, ia ter que parar treino, ia ter que parar tudo, cada um treinando em casa de forma adaptada, para não perder 100% as atividades físicas também. Como que foi para vocês essa questão da pandemia? E, claro, questão de rendimento e ter que treinar sozinho sem ter uma perspectiva de quando ia voltar, de quando ia tudo se normalizar. O ano da pandemia foi meu primeiro ano no Sampaio, né? Tanto que a gente fez, se eu não me engano, um jogo que foi contra o SESI, e aí parou tudo. Na verdade, foi tudo muito novo, né? Acho que ninguém sabia muito bem como lidar com tudo que estava acontecendo. Eu acho que foi um ano bem difícil para a gente que é atleta, porque ficar sem treinar é muito complicado. Tanto que eu tive esse convite, né, para ir para Portugal. Eu fiquei, acho que 4 meses, 3 meses no máximo em casa. E aí tive o convite para ir para Portugal, que a competição lá não ia parar, eles iam ter um protocolo um pouco mais seguro do que estava acontecendo em outros lugares. E aí eu nem pensei, assim, para mim ficar parado é muito complicado para o atleta, assim. Então, eu fiquei esses 4 meses em casa, treinando sozinho, sem saber como que ia ser. A gente ainda passa pela insegurança de, nossa, será que vai voltar? Será que não vai voltar? Será que a gente vai ter trabalho ou não? E aí, quando eu fui para lá, depois de algum tempo, as coisas aqui foram voltando aos poucos, né? Mas aí eu não fiquei tanto tempo quanto algumas meninas que ficaram por aqui parado. Como eu fui para lá, a minha vida de treinamento, assim, seguiu um pouco mais normal. Mas foi uma fase muito difícil, muito complicada, principalmente por a gente estar sempre muito ativo fisicamente, ter que ficar em casa. Em Campinas eu moro em apartamento, então é muito mais complicado, assim, não ter um quintal, não ter um lugar para conseguir se exercitar. Foi bem difícil, assim. Mas acho que também foi uma fase para a gente, né, tentar refletir aí sobre muitas coisas, principalmente sobre a nossa vida como atleta. Eu acho que bom que passou, né? Que a gente conseguiu lidar da melhor forma possível. Espero que não aconteça novamente, porque foi uma fase bem difícil. E fora a questão de todo espetáculo também, né, Gabi? Porque aí, sem torcida, apaga um pouco o brilho do espetáculo que é a partida de basquetebol, né? A gente vê aqui no Gigantão a festa que foi a Copa LBF que vocês jogaram, inclusive. A gente acompanha os jogos aí em Itu, no Sampaio, que tem aquele ginásio que é um caldeirão também. Eu imagino que até para o atleta jogar sem torcida, a não ser que esteja jogando fora, é ruim também porque fica aquele eco no ginásio, né? Foi uma readaptação, né? Assim, realmente muito estranho todo o distanciamento e não poder ter torcida e não poder ter o contato com atletas do outro time, que normalmente
adversário na quadra, mas muitas são amigas, né? Então foi realmente muito, muito estranho, assim, principalmente em relação à torcida. Quando voltou também foi aquele outro choque de vamos se readaptar a ter uma torcida, a ter o pessoal gritando, o que deixa o show muito mais gostoso, né? Realmente, ter a torcida é muito mais legal, muito mais interessante, deixa as coisas muito mais divertidas e deixa o espetáculo muito melhor. Com certeza. Gabi, nessa sua passagem para Portugal, claro que a questão da pandemia foi um dos principais motivos para você ir até lá, porque lá não ia parar a competição, você ia ter como estar treinando, jogando. Mas como que foi a questão dos bastidores? Você já conhecia o clube? Você pediu referência para algum atleta que você conhece que jogava por lá ou que conhecia o time, a estrutura? Como que foi para você todo esse pré-contato até você aceitar a proposta e realmente ir para Portugal? Eu já tinha tido uma passagem há alguns anos atrás, né, antes de eu ir para Recife, lá em Portugal, então eu já conhecia a equipe. Nunca tinha conhecido assim mais a fundo, mas foi um convite através do meu agente, então assim, ele também já conhecia, tinha algumas atletas dele que já tinha trabalhado também no clube. E como já tinha tido uma passagem lá, eu tinha alguns amigos, então também perguntei como era, né? Até porque o União Esportiva é numa ilha, então não fica lá em Lisboa, é um pouco mais difícil de chegar, um pouco mais complicado para locomover. E depois que, né, busquei essas informações, cheguei, né, a aceitar o convite e fui para lá. E assim, muito positivamente me surpreendeu, não só a equipe, mas também o lugar. É um dos lugares assim mais bonitos assim que eu já conheci. Foi uma experiência muito, muito bacana ter jogado lá no União, assim. E como que foi depois para você, igual você comentou agora há pouco, que quando você vai chorando por conta de saudade da família, e quando você volta chorando por todas as amizades, o pessoal que você conhece. Como que foi para você voltar para o Brasil? Até porque a pandemia ainda estava naqueles altos e baixos. Como que foi para você estudar a proposta de Campinas e voltar em meio à pandemia, em meio a incertezas ainda? Como que foi todo esse processo? O clube que eu joguei lá, né, que foi a União, a gente chegou até a final, mas foi um campeonato mais comprido justamente pela pandemia. Eles tiveram alguns protocolos de atleta testou positivo, a equipe toda parava por 15 dias. Então, eram várias equipes. Então, de 15 em 15 dias, o campeonato foi ficando mais extenso, mais extenso, mais extenso. Era para acabar numa data e ficou um mês depois. Na hora de vir embora, o campeonato acabou, ainda tive que ficar 20 dias, porque era aquela época que os voos não estavam vindo para o Brasil, tinha que encher o voo e às vezes cancelava também pela situação de como estava aqui. Então eu acabei ficando mais tempo. E aí acabei fazendo grandes amigos lá, assim, que são pessoas que são ainda muito importantes na minha vida, que tenho contato. Foi muito difícil vir embora. Chorei bastante. Minha mãe até ligava e perguntava: filha, você vai vir mesmo? Tô achando que você tá querendo ficar. Era uma fase que lá não ia ter nada, né? Então, eles também têm essa pausa que acaba até sendo um pouco maior que a nossa, que é o verão deles, onde eles acabam ficando de férias. E aí eu falei, não, vou voltar. Tive essa proposta de Campinas, falei, fiquei um tempo longe, vou tentar fechar agora aqui em Campinas para ficar um pouco mais perto. A minha ideia no ano seguinte era voltar para Portugal, para a mesma equipe, então eu ia jogar o final ali da Liga por Campinas, e aí ia ficar o Paulista também, que era ali a fase que eu ia ficar perto da minha família, e ia voltar para Portugal, que era a minha ideia inicial. Acabou que não consegui voltar para Portugal, né? Que foi quando teve as seletivas aí da FAB, e aí, para mim, ficou mais viável tentar entrar na FAB do que jogar mais uma temporada lá fora. Então, casou muito, muito bem, assim, esse convite de Campinas, porque foi uma época que eu estava muito tempo longe
E aí jogar na minha cidade, voltar para perto da minha família, assim, foi bem importante. E aí você joga por Campinas, fica uma temporada ali, e aí como que surgiu esse convite do Sampaio? E aí, de novo, você tem que sair um pouco mais longe agora, de perto da família de novo. Como que foi essa questão desse convite para o Sampaio? Eu tinha feito, né, um começo de temporada no Sampaio, que foi o ano aí da pandemia, e aí eles já tinham feito outras propostas antes, e aí eles voltaram a me procurar. Foi o ano que o Galego, né, era o técnico. O Galego também o Rodrigo entrou em contato comigo. E para falar a verdade, não tive muita dúvida, assim. O Sampaio foi eu sabia que era um time que ia brigar para estar entre os 3 ali, para fazer uma final, para ser campeão. Então, assim que eles me procuraram, a gente já acertou, eu fechei. Por mais que seja distante, eu sabia que era uma equipe que eu ia crescer muito, né? Por estar lá, crescer profissionalmente, principalmente pelo treinador, pelas atletas que eu sabia que também iriam jogar lá. Então, e querendo ou não, foi um dos anos assim mais importantes aí da minha carreira. Então, nada de arrependimentos, assim. Foi um ano bem especial ter jogado lá. Ô, Gabi, você que tem várias passagens, não só pelo Ituano, como pelo Sampaio, a gente pode falar que teu coração é dividido aí, Ituano e Sampaio, que você tem um carinho pelos dois times, né? Ai, pode. É difícil, né, ter que escolher um, porque fui muito bem recebida no Sampaio. Eu tive 3 passagens por lá e as 3, assim, foram de muito carinho, principalmente pela torcida lá. Tenho muitos amigos, sou muito amiga aí de muitas pessoas lá da comissão, que vão em todos os jogos, que acompanham a gente. Então, o pessoal tá lá e agora eu tô jogando aqui, mas as mensagens são: volta pra cá, a gente vai te assistir, acompanha os jogos de lá. Então é meio dividido mesmo, porque aqui também eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal daqui. Essa questão de receber mensagens, que hoje está muito em alta a internet, principalmente, que ao mesmo tempo está em alta para o bem como para o mal. Como que é para vocês, jogadoras, ter esse carinho, ter essa retribuição da torcida, que até pouco tempo atrás não se falava tanto de basquete feminino, né? E hoje a gente vê vários canais, várias emissoras falando de basquete feminino, transmitindo os jogos de basquete feminino, e vocês tendo o reconhecimento não só na cidade que vocês jogam, né? Onde vocês vão jogar sempre tem torcida pedindo foto, torcida reconhecendo vocês, né? Como que é para vocês receber esse carinho e ver o resultado de todos esses anos de trabalho? Eu particularmente acho super bacana. Acho que quando jogava lá no Sampaio, a gente falava que a nossa torcida era nosso sexto homem, que realmente fazia toda a diferença. O pessoal do Sampaio é apaixonado, né, pelo basquete, tanto que qualquer jogo lá é jogo que está lotado, qualquer jogo lá é uma final. Então é muito bacana, muito legal. E também é legal ver o quanto assim as torcidas têm crescido. Aqui o Ituano também tem tido um público muito legal, o pessoal tem acompanhado. Eu acho que para a gente é muito importante por conta de como o esporte tem crescido, o quanto tem desenvolvido. Ainda é pouco dentro do cenário, mas eu acho que a cada pequeno passo é uma grande vitória para o basquete feminino, principalmente para a gente que vive disso, que se importa tanto com isso. Ter a torcida, ter pessoas que reconheçam o nosso trabalho, eu acho que é super importante, super legal. Acho que faz toda a diferença, assim, para a gente como atleta. Ô, Gabi, e depois você passou pelo Sampaio, veio para o Ituano para jogar o Paulista, voltou depois para o Sampaio na temporada seguinte para a LBF, e hoje você permanece no Ituano jogando a LBF, tem o Paulista ainda pela frente, e quem abre o site da LBF só vê Gabi Guimarães como destaques da temporada, né? Você como jogadora mais eficiente, jogadora com mais rebote,
e com média de pontos, né? Ao lado da Joyce, que também é do Ituano, sua companheira, como destaque em assistência. A gente pode falar que a sua melhor temporada é essa na LBF? É um pouco complicado, né? O meu contrato aqui no Ituano acaba agora, né, na Liga. No Paulista ainda não sei como fica, mas eu vim pro Paulista passado, então vai dar 1 ano aqui. Eu acho que individualmente é a minha melhor temporada, falando em números, né? Acho que tem sido bem positivo. Acho que muito pelo sistema que se joga aqui. O Barbosa é um técnico que joga muito em cima das pivôs, então a vida toda foi assim e continua sendo, então acaba me favorecendo de certa forma, né? Eu já tinha jogado com a Joyce, eu e a Joyce se dá muito bem dentro de quadra, a gente se entende muito, muito fácil, assim, muito tranquilamente. Então acaba fazendo com que o meu jogo flua de uma maneira mais leve, assim, mais tranquila, e eu acabo ficando mais segura. Quando a gente joga um pouco mais segura, as coisas acabam acontecendo mais normais, assim, mais fácil. E a gente tem uma equipe que se dá muito bem. Foi uma equipe que já era uma equipe do Paulista, que tinha chegado cada uma de um time, então no Paulista a gente ainda estava tentando aí se conhecer, se entrosar, então agora para a Liga a gente já veio se entendendo um pouco melhor. E é uma equipe muito boa. Como eu te falei, a gente se dá muito bem, acaba facilitando muito o trabalho uma da outra. Elas facilitam demais o meu trabalho. Então, toda vez que, sei lá, que eu tenho uma entrevista ou que acaba um jogo e me perguntam, eu falo que é muito mérito do time todo, justamente por isso, por elas facilitarem o meu trabalho, por elas acabarem até, às vezes, me deixando livre para fazer o ponto ou para pegar um rebote. Então, a gente se dá muito bem, acho que isso tem feito assim uma diferença boa para a gente. Ô, Gabi, para quem acompanha o Ituano, vê que é uma mescla, né, de jogadoras experientes, jogadoras novas, e no banco também tem o Antônio Carlos Barbosa, que tem uma experiência gigantesca no basquetebol, né? Qual que é a importância de ter essa mescla de jogadoras experientes com novas para até tirar a pressão das jogadoras mais novas que estão começando e a experiência de um treinador que tem uma história gigantesca no basquete? Eu acho que é super importante, né? A gente tá tentando jogar num ritmo bem forte, principalmente aí em contra-ataque, então é bom ter atletas do mesmo nível. Então, a gente fala que quando acontece qualquer substituição, o nosso nível técnico não cai. Temos meninas da mesma qualidade no banco, na quadra, que acaba deixando o jogo muito parecido do início ao fim. Isso para a gente é muito importante. Como eu te falei, o nosso time se dá muito bem. Então, acho que para as meninas mais novas acaba ficando mais tranquilo. Elas entrarem, terem mais segurança, justamente pela forma como a gente se dá, como a gente conversa, como a gente se cobra. Eu acho que fica muito, muito fácil assim jogar. Claro que, né, a gente tem problemas, como todas as equipes, a gente tem jogos ruins, tem muita coisa que precisa ainda melhorar, né, para até chegar ao playoff. Mas eu acho que, no geral, é muito importante ter essa mescla e, principalmente, ter esse relacionamento que a gente tem. É muito importante também, né, ter o Barbosa, que é um técnico experiente, principalmente pela bagagem dele, que por tudo aí que ele já Deu uma travada, mas voltamos. E o Gabi, você que ano passado estava no Sampaio, jogou as finais contra o SESI aqui no Gigantão, esteve recentemente pelo Ituano na Copa LBF, que também foi jogada no Gigantão. Gigantão que tem uma história gigantesca no basquetebol, não só de Araraquara, como também do Brasil, né? Que já foi palco de final de NBB, já foi palco de grandes jogos.
como que foi para você a experiência de jogar uma final aqui no Gigantão, ver o público que teve ano passado, e depois essa Copa, que foi aquele torneio rápido de 2 dias, ver que também o público tem abraçado o basquete feminino? Meu, as finais do ano passado eu acho que foram muito interessantes, né? Principalmente por chegar no jogo 5. Acho que foi o que mais deixou assim interessante todos os jogos. A gente ficou muito feliz por ter casa cheia no último jogo, que foi o que finalizou aí em Araraquara. Não pelo resultado, mas por ter um público assim muito legal. Acho que foi muito importante, principalmente para Araraquara, que está se consolidando aí no basquete. Acho que é um time que cresceu bastante nesses últimos anos. E eu acho muito legal o quanto tem, assim, o pessoal tem pego gosto por verem as meninas, por estarem acompanhando. Acho que foi muito bacana, assim. E na Copa também, né? Ter feito aí é um ginásio muito bonito, muito grande. Então, ter essa quantidade de público pra gente é muito legal, assim. É ver que as coisas estão caminhando aí pro lugar certo, né? A gente espera que continue caminhando dessa forma, que realmente se consolide mesmo, que Araraquara seja um time que seja conhecido pelo basquete, que Ituano seja uma cidade que seja reconhecida pelo basquete, que o Maranhão continue sendo uma força no basquete, porque isso é importante para a gente, é importante para o crescimento do esporte e para o crescimento do atleta também. Legal. Gabi, você que tem 28 anos, muito nova, tem muitos anos ainda pela frente no Brasil, no basquete. Qual que é o seu sonho hoje profissional? Ser campeão aqui da LBF né, novamente, e ir para a Europa, seleção brasileira, quais são os seus planos profissionais hoje? Bom, eu queria muito assim ter alguns anos mais jogando várias LBFs assim bem sólida, para mim seria muito importante. Quero ser campeão de mais alguma liga. A sensação de ser campeão da liga é muito bacana, é muito legal. Para que a gente trabalha, né, há muitos anos. Como eu te falei, por enquanto eu sou atleta da FAB, então não posso sair do Brasil. Mas futuramente, quando não for mais atleta da FAB, gostaria sim de ter mais alguns anos jogando fora. Acho que isso é super importante. É basicamente isso, assim. Eu gostaria muito de continuar fazendo campeonatos sólidos, sabe? Para mim, acho que para minha carreira e profissionalmente, para mim é muito importante. Ô, Gabi, falando um pouquinho agora de LBF, vocês que jogaram ontem contra o Sampaio e agora tem uma decisão contra o SESI, né? A gente vê pela classificação tudo muito equilibrado, embolado. Já deixa o convite aí para a galera ir assistir vocês no dia 7, que, como você falou, a torcida faz toda a diferença, né? Gente, venham assistir, prestigiar, vai ser um jogão. Duas grandes equipes fortíssimas que vão estar decidindo aí o segundo e terceiro lugar. Então a presença de vocês é super importante. Venham prestigiar, vai ser um dia muito bacana, de muita festa e de muito basquetebol. Então a presença de vocês é mais do que importante pra gente. E a gente espera vocês aqui no Prudentão. É isso aí. E última rodada do Ituano e do SESI no dia 7. E depois eu acho que começa a parte que os atletas mais gostam, né? Que são os playoffs e aquela adrenalina diferente, né, Gabi? A gente brinca que playoff é um novo campeonato, né? É a hora que todo mundo quer jogar. Então, a gente vem se preparando todo um campeonato para isso, vem vendo como cada equipe joga, vem tentando se posicionar da melhor forma possível para talvez ter um cruzamento um pouco mais tranquilo. Como a gente conversou, essa LBF está muito equilibrada, então do primeiro ao oitavo vão ser jogos muito interessantes. Acho que o playoff desse ano promete ser bem bacana. Acho que tem chance aí de muitos times que estão lá embaixo surpreender positivamente. Acho que vai ser um campeonato bem legal. A gente está aqui, pelo menos no Ituano, a gente está bem ansioso
que comece, né, essa etapa, que é todos esses meses a gente vem treinando e se preparando para isso, então vão ser grandes jogos aí pela frente. Agora no início dos playoffs a vantagem vai ser ter mais jogos em casa se necessário, né? Porque, como você falou, vão ser jogos totalmente equilibrados, né? Pois é, acho que a classificação vai ter confrontos aí, por exemplo, quem acabar em segundo tem a chance de pegar o Corinthians, que tá com uma grande equipe agora, ou o Blumenau, que também se reforçou e tá com uma equipe muito interessante. Então, acho que a vantagem agora é você conseguir jogar em casa, conseguir jogar um pouco mais confortável, talvez onde você treine, onde você se sinta mais confiante. Mas os jogos acho que prometem ser grandes confrontos. Com certeza. Gabi, queria agradecer você por ter aberto um espaço aí na sua agenda para a gente fazer esse bate-papo. Já deixo novos convites para quando você quiser, a gente volta aqui e faz novos bate-papos, ou quando você estiver aqui por Araraquara, a gente faz um bate-papo pessoalmente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que gosta da Gabi Guimarães da época de Portugal, da época do Sampaio, ou aí de Itu, uma mensagem para todo mundo que te acompanha e para quem está começando o basquetebol, seja categorias de base, ou tem esse sonho de se tornar uma Gabi Guimarães no futuro. Primeiro, quero agradecer o convite, fiquei realmente muito feliz por poder participar aí do podcast. Com certeza, vamos futuramente, quem sabe quando estiver por aí, fazer um pessoalmente, vou ficar muito feliz. Agradeço também por você, acompanhar o basquete feminino, a gente sabe o quanto é difícil, mas o quanto a gente precisa desse apoio, precisa de pessoas, como você, que acompanham, que realmente torcem pela gente. Acho que é muito gratificante, então o meu muito obrigado. E para quem está começando, cara, o basquete, ele muda vidas, ele mudou a minha vida quando eu era pequena lá atrás, ele deu tudo que eu tenho, ele me transformou, hoje eu sou quem eu sou graças a ele. Então, não desistam, tem muita coisa boa que pode acontecer. E para quem já me acompanha, muito obrigada pelo carinho, é muito gratificante ver que tem gente que realmente gosta do que a gente faz, do que eu faço, que realmente apoia e incentiva. São pessoas que realmente fazem a diferença na minha vida e fazem com que eu não queira desistir, com que eu queira continuar sempre assim. Então, o meu muito obrigado. É isso aí. Então, Gabi Guimarães, jogadora do Ituano, batendo um papo aqui conosco. E para você que estava nos acompanhando aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí em uma mensagem para a Gabi. E a gente volta no dia 7, justamente com os detalhes do jogo Ituano e SESI, que vai definir a classificação geral e, consequentemente, os playoffs. Uma ótima noite a todo mundo.